Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. A leitura de hoje, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20 a 31. Vamos orar. Obrigado, Senhor Pai, meu Deus e Pai, pelo privilégio, Senhor, de acordar e de ter a Tua palavra em nossas mãos, Senhor. Que Teu Santo Espírito nos ilumine neste momento, Pai. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oremos, leiamos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então aqui Paulo está contrastando, né, a sabedoria de Deus com a sabedoria do mundo, né? Então, para os judeus, eles não admitiam, né, o seu Messias passar por toda a humilhação que Jesus passou, né? Então, para eles era Jesus crucificado, né, sendo o Messias, era um escândalo, né? Por isso que aqui fala, né? Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, né? E os gentios também. Para eles, quando Paulo uma vez foi falar sobre a ressurreição, né, para um público de gentios ali, eles acharam que Paulo estava ficando louco, né? Então, o ser humano, né? O próprio Paulo também falou nessa mesma carta, né? Ele fala, né, que a sabedoria de Deus, né, o ser humano não consegue entender, né, somente pelo Espírito Santo, né? Então, essa é a questão. Quando fala que onde está o inquiridor deste século, esse século simboliza ali esse mundo caído, né? Então, a sabedoria de Deus, né, é muito superior, né, até a fraqueza, entre aspas, né, que Deus não é fraco, né, e nem louco, né? Mas em que sentido foi a fraqueza de Deus? Quando Jesus estava ali na cruz, né? Para o ser humano, ali parecia que Jesus estava derrotado, né? Fraco, derrotado, né? Mas ali estava um vencedor, um vitorioso, né? Sobre o pecado, sobre o Satanás, sobre a morte, né? Então, mesmo em aparente fraqueza, né? Deus é muito mais forte do que o ser humano, né? E a sua sabedoria também é muito superior. Agora, continuando a leitura. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então, se nós formos parar para pensar qual era as características das pessoas, dos primeiros conversos ao Evangelho, né? A gente vai ver, né? Jesus eram pescadores, né? Eram mulheres em prestígio social, né? E escravos, pessoas assim que a sociedade não considerava tanto, né? E aqui Deus fala que Deus escolheu essas pessoas, né? Para envergonhar as outras pessoas que se consideravam pessoas de prestígio, pessoas importantes, né, sábias, né? E muitas vezes por causa desse prestígio, dessa, entre aspas, sabedoria e tudo mais, eles acabavam se envergonhando, né, de participar, de se expor publicamente, né, como cristão, como discípulo de Cristo, né? E perdiam a bênção, né? E aí ficavam olhando de longe, né? As pessoas mais humildes, né? Se entregarem realmente a Deus
e serem abençoados, terem uma vida feliz. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, só ressaltando aqui, né, que às vezes a gente se sente envergonhado por causa de questão de status, questão de sei lá, alguma coisa, né? Às vezes a gente sente vergonha, né, de mostrar nossa verdadeira identidade, né, como cristão, né, como discípulo de Jesus, né? Em alguns determinados ambientes, né, isso pode parecer vergonhoso, né? Mas Deus, ele atenta para os humildes, né? Aqueles realmente que se entregam à palavra de Deus, né? E no final aqui fala que ninguém deve se vangloriar na presença de Deus, né? Nem de ser sábio, de ser inteligente, etc., né? Ter prestígio social, etc., ou nem de ser o santo da igreja, né? etc. também, né? E versículo 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, Jesus é tudo isso para nós, né? De nós mesmos, nós não temos sabedoria, nós não temos justiça, nós precisamos de santificação e de redenção. E Jesus é tudo que nós precisamos. Versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, os méritos não são nossos, mas de Cristo. Amém? Então, esse foi o estudo de hoje, né? Só para finalizar aqui, então, na semana 1, né, o tema principal era quem sou eu, ou seja, era uma forma de nós construirmos a nossa identidade a partir do que Cristo, do que Deus pensa de nós, certo? Então, lá a gente aprendeu sobre como Deus se importa conosco, né? Desde o nascimento, Ele está nos acompanhando, Ele envia o Espírito Santo para morar dentro de nós, né? Ele nos dá o seu poder, a sua graça diariamente, né? Então, aí mostra como somos importantes para Deus, que Ele nos acompanha no nível pessoal, individual, né? E agora, na semana 2 é o que Deus espera de nós, né? O tema é e quanto a mim, ou seja, o que Deus espera de nós. Então, ontem nós estudamos, né? Já nesse tema 2, né? Aí mostrando para termos cuidado, né? Com as vãs filosofias, com os ensinos falsos infiltrados dentro da igreja, né? Dentro do cristianismo. Temos cuidado, né? E lembrarmos que o foco é sempre Jesus. Ele é o cabeça, ele é o principal, né? Nada que nos afaste de Jesus e nos afaste da crença de que a salvação é pela graça, mediante a fé no sacrifício dele, né? Deve ser valorizada por nós, né? Devemos ser sempre lembrados de que ele é o principal, ele é o foco. E aqui, o que Deus espera de nós aqui na leitura de hoje, né? E para que devemos lembrar, né? Que não devemos nos sentir, na igreja de Deus não existe um melhor do que o outro, né? O mais importante, não existe diploma, não existe status, todos somos iguais, né? E todos nós somos carentes, né? Da justiça de Cristo, da santificação, da redenção, da sabedoria divina. E Jesus é o que supre a todos nós. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de entender a Tua palavra, nos ajude a entender cada vez mais, continuar estudando e praticando e também compartilhando, Senhor. Dá-nos um bom dia, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.